Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Isadora Barreto, professora de Filosofia e Geografia dessa escola Arte SEB. Meus queridos, hoje a gente vai concluir aí o módulo 3 de Filosofia, tá bom? Então, para você me acompanhar, a gente vai fazer até uma metodologia diferente aqui. Hoje eu vou responder duas questões com vocês e a gente vai comentar e assim fecha com chave de ouro aí, então, módulo 3, tá bom? Mas para me acompanhar, tem que pegar seu caderninho, tem que pegar seu livro, tá? Então, te convido a pegar seu caderno e também o seu livro de filosofia, abrindo aí no módulo 3, página 42, que é a página que eu vou comentar com vocês, tá bom? Então pode pegar o livro, coloquei aqui como título Entre Atos, algumas questões, duas questões ao todo a gente vai responder aqui juntos, tá? E vamos comentar. E vocês sabem que filosofia, principalmente esse material que nós dispomos, ele nos impulsiona a resolver muitas questões, né? Inclusive quando as nossas aulas presenciais aconteciam e quando voltarem a acontecer em breve, eu creio, nós fazíamos o que? A gente fazia aquela roda, né? Debatia, às vezes a gente parava um pouco para pensar, lia o texto, questionava, tinha que fazer perguntas, vocês davam a resposta, porque o objetivo do material é esse, é reflexão, é pensar, tá? Então, a proposta aqui, diante desse meio que a gente tem agora, que é o YouTube, é resolver algumas questões agora e vocês vão me acompanhar e eu quero que vocês, ainda que eu não esteja ouvindo agora, eu quero que vocês falem a resposta, ok? Combinado? Então vamos lá, vamos ver se dá certo. Acredito em vocês, hein? Então me acompanhem. Lá na página 42, se vocês puderem observar, tem um texto antes de duas questões, né? A questão 1 e a questão 2. Então, o texto, ele se inicia lá na página 41. Inclusive, eu estou com o livro aqui, a página 41, que tem como título Entre Atos. E o texto em si tem o seguinte título: Homem que viveu 30 anos numa ilha deserta sofre com a volta à vida urbana. Eita, homem que viveu 30 anos numa ilha deserta sofre com a volta à vida urbana. Gente, imagine vocês morando numa ilha deserta durante 30 anos da vida de vocês e por questões de saúde vocês são obrigados pelo governo a terem que voltar para a cidade, para essa agonia que é a vida urbana, né? Por exemplo, em geografia a gente está vendo muito sobre essa questão das consequências do mundo urbano, inclusive para o nosso meio ambiente, quantas questões são levantadas, então vai dar para vocês complementarem aqui, tá? Então, a questão é essa, tá? O texto ele traz essa situação. Um homem que viveu 30 anos numa ilha, tá? Deserta e agora tem que voltar para a vida urbana. O que a gente já pode destacar, geralmente, da vida urbana? Nós vivemos em um mundo globalizado, ok? Globalizado. Isso significa que? Isso significa mais rapidez, ok? Mais rapidez em todos os sentidos, tá? A gente tem transportes mais rápidos, ok? Nós temos informação mais rápida, vou colocar assim, você vai entender já que é informação, vou abreviar, tá? Nós temos informações mais rápidas, inclusive é um problema, tá? Por quê? Porque muitas vezes o fake news, né, as fake news, elas são passadas com muita rapidez. Então, você recebe um texto no WhatsApp, você recebe um texto lá no Instagram e já está compartilhando para todo mundo como se fosse verdade, né? Muitas vezes é fake news ou pode ser até vírus com a tentativa de roubar aí alguns dados, né, que possam comprometer, por exemplo, a sua vida financeira, né? Então, cuidado com mensagens, por exemplo, que dizem cliquem aqui, né? É muito perigoso. Ou seja, a globalização, esse mundo globalizado, ele nos permitiu que a gente ter mais rapidez no transporte, mais rapidez nas informações, mais rapidez na comunicação, ok? Então, vou colocar aqui, ó, e vou colocar um C e um pontinho, vou abreviar também, você vai entender que é comunicação. Então, imagine, pessoal, que nós estamos aqui em Imperatriz do Maranhão,
E agora mesmo, se eu quisesse, poderia mandar um WhatsApp para alguém que estaria lá no Japão, que alguém que estivesse lá na América do Norte, enfim, na Austrália, onde quer que seja, qual continente for, essa pessoa pode receber, desde que tenha o mesmo aplicativo que o meu e acesso à internet. Então a globalização trouxe também o quê? Tecnologia, tá? E aí imagine que isso tudo que nós ganhamos com a globalização, que é esse processo de conectar as pessoas, independente dos espaços, dos locais onde que elas ocupam, nós também recebemos o que? Essa correria, essa rapidez que o mundo moderno nos cobra. Então, provavelmente seus pais acordam em determinado horário do dia, correm para o trabalho para poder trabalhar, fazer cumprir o seu horário de serviço normal. Alguns vão até mais tarde, porque tem meta para bater, tem objetivo para alcançar dentro da empresa, dentro do negócio, então às vezes demanda mais. O professor também, né, tem que cumprir certas obrigações da sua função. Vocês, quando tiverem aí a idade de serem inseridos no mercado de trabalho, também terão as suas responsabilidades, independente de qual área, sempre haverá uma responsabilidade a ser cumprida que favoreça a sua função dentro do mercado de trabalho. Então é isso, pessoal, nos cobra isso. Então imagine que a pessoa isenta de tudo isso, de toda essa estrutura que a nossa sociedade tem, de toda a cobrança que às vezes nossa sociedade tem. A pessoa vive simplesmente dentro de uma floresta por si só, tá? Tendo ali a sua alimentação, ele mesmo que produz, não vai no supermercado comprar um alimento transgênico ou, sei lá, cheio de agrotóxicos que muitas vezes a gente tem que consumir porque a gente não consegue fabricar em casa, no quintal, a batata, a cenoura, né? Então, infelizmente, a gente fica sujeito a algumas situações que podem até colocar aí a nossa saúde em risco, tá ok? Então, claro que haveria uma dificuldade. Esse texto é muito interessante, muito bacana, então leia todo, tá ok? Para você entender. E vamos responder as questões depois que você lê aí, tá? Dá um pause nesse vídeo e volta quando você finalizar para ler aí o texto da página 41 até a 42, e aí a gente responde essas duas questões lá da página 42, onde diz assim a primeira: Nagasaki, personagem da reportagem, escolheu morar sozinho em uma ilha deserta. Na sua opinião, o que poderia levar alguém a fazer essa opção? E aí, pessoal, por que alguém escolheria, por exemplo, morar numa ilha deserta? Eu adoro acampar. E você? Você gosta de acampar? Acampar num local totalmente assim, o mais natural possível. Se não tiver sinal de telefone, eu acho melhor ainda, sabe? Para você sair dessa correria que às vezes o mundo moderno está aí sempre nos jogando, né? E sempre nos cobrando. E que, claro, isso cansa, às vezes a gente precisa, né, dar uma silenciada. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, por exemplo, de acampar, ou de ir para fazenda, ou de ir para um lugar mais natural. Eu adoro mesmo. Mas enfim, pessoal, e aí? O que vocês acham? O que levou ele a essa situação? Com base naquilo que eu acabei de falar para vocês, certamente o que levou ele a, por exemplo, acampar, aliás, a morar numa ilha, a se mudar para um local totalmente diferente da vida urbana, foi certamente a tranquilidade, ok? A tranquilidade do contato com a natureza. Imagina, pessoal, vocês indo para fazenda de manhãzinha cedo, né, para chácara de alguém. É muito bom sair de toda a correria, não é isso? Final de semana, tomar um banho no rio, numa praia. Claro que essas coisas que nos conectam com a natureza, ok? Que nos conecta com a natureza, dá um descanso, né? Gera no ser humano uma certa paz. Porém, o texto ele também traz uma discussão que a gente deve aqui colocar em questão. Tem um filósofo chamado Aristóteles, adoro citar ele nas minhas aulas,
inclusive porque ele, Aristóteles, era conhecido, junto com seus discípulos, de peripatéticos, porque Aristóteles ensinava andando, ok? Então, inclusive, se você tem Instagram e puder seguir lá, @peripatéticossa, que é o Instagram que a gente criou de filosofia e sociologia. E o Aristóteles, que é esse peripatético, né, que é essa pessoa que ensina andando, que não para, que leva as pessoas a terem uma vida mais, uma filosofia mais prática, o Aristóteles diz que o homem, ok? O homem é um animal racional. O homem é um animal racional, tá? Vou colocar só assim para vocês acompanharem. O homem é um animal racional e mais, o homem é um animal político, um ser político que precisa estar inserido na sociedade. É isso que o Aristóteles fala. Então, Aristóteles não concordaria, por exemplo, no caso do Nagasaki, ter aí se ausentado da sociedade. Ele diria: Nagasaki, volte, você é um ser humano e você precisa estar num coletivo, você precisa estar inserido na sociedade, ok? A primeira questão, então, a gente já respondeu. Na sua opinião, o que poderia levar alguém a fazer essa opção? A tranquilidade do contato com a natureza, por exemplo. Você pode complementar isso a resposta. A segunda diz assim: para muitas pessoas, uma opção de vida como a de Nagasaki pode ser considerada uma loucura. Como você defenderia o defenderia dessa acusação, né? Muitas vezes as pessoas podem olhar para ele e dizer: nossa, você tá louco de ter saído da sociedade e tá morando, por exemplo, sozinho numa ilha. Mas como é que eu e você defenderíamos o Nagasaki, esse homem que ficou 30 anos numa ilha? Sabe como? A gente diria o seguinte: olha, loucura é destruir a natureza, como a gente costuma fazer no mundo urbano. É destruir a natureza que nos protege, que nos acolhe, que nos dá meios de sobrevivência. Então, loucura é destruir a natureza. O Nagasaki, Nagasaki, vamos aqui ver como é que é. Nagasaki, isso. É isso mesmo. Nagasaki, ele apenas, acompanha comigo, loucura é destruir a natureza. Nagasaki, vou tirar aqui o ele, tá? Nagasaki apenas está em repouso, está cuidando de si, está cuidando de si. Ele, inclusive, pessoal, o texto traz elementos de que ele é um vegetariano, né? Então, nem ter coragem de pescar ele tinha, porque ele disse que tinha pena de tirar lá o peixe do seu rio, do seu habitat natural. Essa resposta aqui é só uma base, tá? Loucura é destruir a natureza. Nagasaki apenas está em repouso, está aí cuidando de si. Você pode complementar e, inclusive, fazer as questões anteriores, tá? Deste modo, finalizando ele com todas as questões respondidas. Acompanhe sempre a Agenda Edu e até mais, guerreiros!